Ator, jornalista, comunicador, educador, produtor de TV. Marcelo Taz é um profissional multitarefas. Com cerca de 13 milhões de seguidores nas redes sociais, ele é um dos influenciadores mais premiados do país. Tem no jornalismo seu pilar de vida, mas com uma carreira sempre voltada para a educação. Marcelo Taz ficou conhecido pelo papel de repórter ficcional Ernesto Varela, pela participação na série infantil Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, e pelo projeto de educação à distância Telecurso da Fundação Roberto Marinho. Foi líder do programa CQC, da Band TV, por muitos anos, faz comentários na Rádio CBN. Atualmente é membro do Conselho de Professores do IBMEC na área de inovação e jornalismo, dando cursos online, e trabalha na reconstrução do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo. Bem-humorado, Taz ainda se define como extraterrestre. Marcelo Taz, que legal poder conversar contigo. Eu que agradeço. Marcelo, já vou começar com uma curiosidade, que é o seguinte. No teu site, lá, o perfil identifica de uma forma ótima. Jornalista, comunicador, educador, extraterrestre. Você se sente mais o quê? Olha, de fato, eu sou extraterrestre, que é a minha natureza de vir de longe, entendeu? E eu brinco com isso porque eu sempre tive... Eu sou aquele cara que... A primeira imagem que eu vi na televisão foi o homem chegando na Lua, em 69. Para você ver que eu tenho uma idade, eu tinha 10 anos. E fiquei muito marcado pela corrida espacial. Yuri Gagarin, né, o primeiro humano a ir para o espaço, um soviético. E acompanhar toda aquela corrida espacial. E hoje, quando alguém me pergunta qual é meu sonho, é trabalhar na estação espacial. Eu sempre tive essa meta de ver o mundo um pouco mais de longe. Por isso que eu mantenho isso na minha biografia. E você seria, então, uma pessoa que aceitaria, por exemplo, participar daqueles... Vai para lá, vai ser cobaia. Não é que lá aceitaria, essa quero. É a minha meta, exatamente. Eu quero, vou trabalhar por isso. Eu quero mesmo, não é de verdade. Eu tenho interesse mesmo, eu estudo isso, né? Eu tive recentemente com um pessoal da Singularity, que é uma universidade americana que fala dessas mudanças, né, aceleradas que a gente vive, e eles começaram a me fazer um monte de perguntas sobre o Brasil. Enfim, e eu dei uma cutucada na cabeça deles. Os caras são muito bons e tal, mas joguei um monte de minhoca na cabeça deles. Eles ficaram interessados por gambiarra, por exemplo, que é um assunto que me interessa muito, né? E eles queriam entender melhor o que é isso, essa habilidade do brasileiro de ter criatividade quando não se tem recurso, que para mim essa é a definição de gambiarra, né? Eu falei para ele, lack of resources, né? Falta de recursos mais criatividade. Eles adoraram essa equação. E o papo foi tão bom que no final eles viraram para mim e falaram assim, você tem um sonho? Eu falei, sim. Trabalhar na estação espacial. E um deles, um dos fundadores da Singularity, é um astronauta que trabalha lá. E aí ele me falou, se você tivesse falado antes, no nossa última decolagem tinha uma poltrona vazia. Olha. Aí que eu falei, cara, eu acho que pode ser que ainda dê tempo. Você falou aí dessas conversas. Recentemente você voltou da Califórnia ali numa mega imersão. Você está sempre em muitas formações pessoais, né? Sempre buscando algo novo. Mas ao mesmo tempo dá curso, faz trabalho para internet, YouTube. Como é que você administra seu tempo, Marcelo? Essa é a questão crucial de todos nós hoje, né? Como administrar o tempo. E a minha busca tem sido respirar. E não é um papo esotérico. É que quando a gente procura ter algum momento do dia em que você respira, você respeita o tempo, como eu estar aqui agora com você, apesar da gente saber que o dia de hoje vai ser um dia com muita coisa para fazer, mas agora eu estou aqui com você, só. Então, esse treinamento de você respirar, e estar naquele momento plenamente, ou o máximo que você puder,
te ajuda a deixar o tempo mais elástico, você entendeu? Porque a conversa que eu tenho com você agora aqui e com seus telespectadores, eu tenho certeza que ela vai me ajudar para o resto do dia, vai ajudar eu a fazer melhor, entendeu? Vai ajudar a dar conta das coisas. Quando a gente tem o dia muito cheio, e enquanto eu estou conversando com você aqui, eu já estou, ai meu Deus, mas eu não sei o que, aí parece que nós não temos tempo para nada. É muito difícil praticar. Se tiver com o celular na mão, então, nossa senhora. Mas não, você nunca está no mesmo lugar se você tiver com o celular na mão. Tem gente que leva o celular para a cama, para o quarto. Aí o cara não consegue nem durante o dia e nem durante o sono. Esse é um outro distúrbio grave que a gente está vivendo hoje, né? O distúrbio do sono. Você leva o celular para a cama e aí você pega todo aquele lixo acumulado que você não resolveu durante o dia e leva para o seu sono. Entendeu? Aí você descansa mal, porque enquanto você está dormindo, você ainda está tentando, aos 45 do segundo tempo, tratar daqueles assuntos, que, obviamente que você não vai resolver, porque você está dormindo, ou você deveria estar, né? Então, enfim, a era que a gente vive de aceleração, especialmente por conta das comunicações e tudo mais, é muito desafiadora, não é fácil, né, praticar isso que eu estou falando, mas as oportunidades que existem são imensas, né, para a educação, para a política, para a vida afetiva, para a vida dentro de casa, você entendeu? Pode ser muito legal, mas a gente ainda está muito afogado nessa novidade. Você é uma pessoa absolutamente tecnológica, sempre à frente do tempo, sempre com essa imagem elétrica de fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas o foco é sempre o humano, né? No fundo, a minha carreira toda ela teve um viés de educação, né? Desde o começo, fazendo um repórter ficcional tratando de política, o Varela. Depois, com as séries Rá-Tim-Bum, isso ficou mais evidente, e o telecurso, que é o maior projeto que eu já trabalhei, um projeto de educação à distância, né, com a Fundação Roberto Marinho. E várias outras coisas que vieram acontecendo, eu fui percebendo que tinham esse viés também, né? Até o CQC, se você pensar, é um projeto que traduziu, né, o Brasil para o jovem numa linguagem de telejornalismo nova, tal. E recentemente eu comecei a ter a felicidade de trabalhar com conteúdos que eu gosto de chamar de pedagogia explícita. Então, os museus, né, o Museu da Língua e o Museu do Amanhã. Atualmente eu estou trabalhando na reconstrução do Museu da Língua de São Paulo, que teve um incêndio e agora vai ser reconstruído para 2020. E os cursos, né, cursos online. Pois é, esses cursos, eu até conheço quem fez o curso, saiu dali extasiado. Aproveita mesmo? E fala. A gente vai falar mais de educação, mas já que você já falou do curso, fala como é que é essa coisa desse curso. Eu tenho mais de 15 anos de palestrante, e isso vai te dando vai te obrigando a estudar, né? Você está falando de um assunto que está em transformação, que é a comunicação e as pessoas. Eu falo muito sobre comunicação, mas sob o ponto de vista do que eu observo nas pessoas, né? Do meu público, dos telespectadores, do pessoal do Rá-Tim-Bum que está ficando mais maduro, e esses caras continuam engajados comigo. Então eu continuo fazendo perguntas para eles me cutucando e tal. Então as palestras me levaram a ter alguém que virou para mim e falou assim, principalmente escolas, falou, escuta, você não poderia assim fazer, ao invés de um dia, fazer 2 ou 3, né? E foi daí que surgiu essa ideia de estruturar algo, encontros, ao invés de um encontro, eu estou fazendo atualmente 4, e testar isso em sala de aula. Quem faz comunicação hoje tem que entender que o que você está falando não é o que o cara está ouvindo, o cara que está lá do outro lado. Então você tem que primeiro ouvir esse cara para entender do que você está falando, sabe? E nós comunicadores, especialmente de televisão, a gente só fala, a gente ouve pouco esse cara. E eu comecei a praticar isso, que é a tal da empatia, que é uma palavra que está ficando cada vez mais na moda, ainda bem, mas a gente precisa entender melhor por que essa palavra é importante. Então esse curso, praticamente, é um curso para prática da empatia, para entender como melhorar a comunicação. E são aulas práticas.
E aí é uma coisa realmente incrível, como muda a maneira como você fala, como você ouve, como você pode transformar o que você está fazendo, mesmo que você não seja um comunicador, você seja um gestor, mas você lidera uma equipe, então você tem que entender como é que você ouve essa equipe, como é que você produz resultados, entendeu? Isso tudo para mim é muito novo e, por incrível que pareça, está funcionando. Dentro da sala de aula foi o que eu quis fazer primeiro, testar no mundo real, né, no mundo ali de olho no olho, e depois eu transformei isso num curso online. E aí, nessa plataforma online, você tem o canal no YouTube que também traz, né? Descomplicando a vida de todo mundo. O Descomplicado. O Descomplicado, como o nome diz, é onde eu tento traduzir esses conceitos todos aí da tecnologia, né? Essas palavrinhas que agora começam a surgir toda hora na nossa frente, no noticiário, né? Carro autônomo, inteligência artificial, realidade virtual. O que é isso? Né? Ou até a internet, a gente fala tanto em internet, como que funciona a internet? Né? É muito legal entender como é que circula a informação hoje com essa velocidade. E por que a gente está mais vulnerável a fake news, por exemplo, ou a nossa privacidade. Quando você entende de uma forma mais ampla o que está acontecendo, você tem mais consciência assim, das oportunidades e das armadilhas, né? Mas não foi assim logo que você chegou com essas primeiras ideias aqui no Brasil, não, eu sei disso. Mas você vai contar essa história também pra gente daqui a pouquinho. Eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o Marcelo Taz. Taz, você estava falando no bloco anterior sobre toda essa questão de realidade virtual, tudo comunicação. Já uma dúvida, você de fato usa as redes sociais? Qual é a sua preferida? Ou tem alguém ali, ou um robozinho fazendo para você? Olha, rede social é que nem escova de dente. Tem que ser você que usa, entendeu? Não adianta você emprestar para alguém. E tem que ser assim, desde o começo. E é claro que hoje, como eu tenho redes muito robustas, né, no Twitter quase 10 milhões e tal, no Facebook 3 milhões, eu tenho hoje pessoas que me auxiliam, mas quem escreve, quem responde sou eu. Essas pessoas me ajudam mais a varrer essa multidão de gente e poder responder assim o que é mais urgente, relevante, ou quem propõe uma coisa que eu não tinha pensado, entendeu? É que nem um jardim, você tem que olhar o jardim inteiro, ver como é que ele está funcionando, não fugir de coisas relevantes que são contra você, por exemplo, que é uma questão grave hoje para empresas, né? Inclusive para emissoras de televisão, né? Que a gente hoje é muito mais vidraça. Muita gente hoje tenta se esconder. Não, eu não quero que falem sobre isso de mim. Então, hoje a gente tem que praticar mais isso, que é transparência, que é você falar de assuntos que as pessoas estão querendo que você fale e você não quer falar. E acho uma prática muito saudável, tanto para as pessoas quanto para as empresas, para as escolas, para os governos, né? Entender que o mundo agora acabou o mundo do que você falava e as pessoas ficavam caladas. Assim, é o mundo do diálogo mesmo. Mas esse ambiente ali de haters também não te assusta, não? Assusta, porque é uma coisa que às vezes é agressiva, violenta, mas é um dado da realidade. O hater, ele é um ser humano. E muitas vezes um ser humano muito próximo. Você tem hater dentro da família, muitas vezes, não tem? Você não tem aquele seu, né, o tio, a tia maluca, ou enfim, você tem todo tipo de... A rede é um espelho do que é a realidade, né? E a gente tem que saber como responder, né, ao ódio. Porque o ódio, isso que é uma coisa interessante. Uma pessoa para te odiar, ela tem que gostar muito de você. Entendeu? Uma pessoa que vai dedicar o tempo dela para te odiar é porque você tem algo relevante que ela ou ela está invejando,
ou ela tá, assim, ela não consegue fazer aquilo que você faz, entendeu? Você tem o programa aqui na TV Brasil, e aí ela não pode ter esse programa. Então, você tem que entender um pouco do ódio para poder iniciar um diálogo, tá? O ódio também é sinal de amor, Rosiana. Eu sei que você tem uma história curiosíssima. E eu já ouvi em palestra, inclusive, Sim. mas eu acho que quem está nos acompanhando aqui hoje merece saber, porque a história é muito legal. Quando você voltou ali dos Estados Unidos, cheio de ideia na cabeça, final dos anos 80, Isso. 1980, e veio trazer essa ideia da comunicação interligada, o mundo inteiro se comunicando. Como é que foi essa história, Marcelo? No começo você foi tratado como louco, né? Eu cheguei em 88 de volta ao Brasil, e eu tinha navegado na internet, na NYU, na New York University, né? Eu fui lá fazer cinema e encontrei um curso chamava Telecomunicações Interativas na época, uma coisa assim. E aí cheguei no Brasil e fui falar de e-mail, de chat, a gente tinha feito chats com a Universidade da Califórnia e tal, e eu fiquei falando sozinho, né? O pessoal ficou assim, não, mas que história é essa? E a sorte é que eu fiz engenharia. Então, alguns colegas da engenharia que estavam trabalhando em bancos, nossa, você estava na internet? Tava, assim, parecia um astronauta voltando, né? Como que é lá? Eu falei, Como que é lá, né? É Um uma lugar loucura. fora do planeta. E aí um grande amigo, que é grande amigo até hoje, ele falou, se eu marcar um almoço com o meu chefe, você conta para ele esse negócio da internet? Eu falei, claro. Aí marcou aqui em São Paulo, ali perto da Paulista, um restaurante bacana, e ele falou, vai, conta. Aí eu falei, chefe, daqui a 10 anos, isso era 88, né? Daqui a 10 anos, todos nós vamos navegar numa rede mundial de computadores, trocando mensagens, imagens, as empresas fazendo compra, uma teia global que vai engolir todo o planeta. Ele achou que eu era o Marco Luque explicando a internet, né? E eu saí super por baixo do almoço e o meu amigo me conta que na calçada, eu já estava longe, o cara falou para ele assim, a próxima vez que você trouxer um desses seus amigos maconheiros para falar comigo, você está demitido. É uma história real que mostra algo muito importante. A gente precisa tomar cuidado com o preconceito com que a gente olha para este mundo em mudança, né? Hoje o preconceito, por exemplo, ele está ligado à rede social, a fake news. As pessoas tratam fake news como se fosse assim, alienígenas que jogaram fake news aqui no nosso planeta tão limpinho, você entendeu? E esquecem que nós é que produzimos fake news. E que nós sempre produzimos. Fake news não é um produto da tecnologia, né? Então, a gente tem que baixar essa bola do preconceito, né? Para poder participar dessa festa de oportunidades que é o mundo digital. Ele não é um mundo... Aí que tá, tem muita gente que fala assim, nossa, mas você fica defendendo o mundo digital. Não, eu só fico apontando oportunidades de usar bem. E como a maioria das pessoas ficam só apontando o que pode dar errado, o que é bom também, elas muitas vezes perdem as chances, como o caso deste chefe do meu amigo, que era líder de uma instituição financeira, veja você. Eu estava dando para ele uma informação altamente privilegiada, Preciosa. Final de anos 80, e o cara, onde está esse cara hoje? Mas o seu amigo que resolveu te dar o visto se deu bem, O certamente. meu amigo tem uma empresa que vende softwares para bolsas de valores do mundo inteiro, tem filial em Nova York, e eu não fiquei sócio dele, veja você. Olha só. Fake news de toda forma é uma coisa que preocupa muito, né, Marcelo? Sim, porque é algo que contamina muito rápido e que muita gente compra e repassa, porque o problema da fake news não é exatamente a fake news, porque ela não é novidade, né? A gente sempre recebeu uma notícia, eu sou do interior de São Paulo, de Ituverava, tá bom? As eleições municipais em Ituverava, na época do mimeógrafo, tá? Sinto até o cheiro. Tinha aquele álcool, né? Sabe como era o fake news em Ituverava? Os caras faziam fake news
E mimeógrafo, para quem não sabe do que nós estamos falando, é uma espécie de um xerox a lenha, né? É um xerox com uma maquininha assim que botava copiava, né, uma folha na outra. Enfim, os caras produziam um monte de cartas falsas denunciando a mulher do prefeito, a tia do vereador, e espalhavam pela cidade. Qual é a diferença de hoje? É que é muito rápido, né? E a última pesquisa que foi feita da Microsoft é que quem mais espalha fake news é grupo de família. Veja você. Cuidado, fique atento, o risco Você está em torno de você. Espalha grupo de família, não são assim guerrilheiros na Macedônia, entendeu? Então nós temos responsabilidade, a gente precisa assumir essa responsabilidade, que fake news é uma responsabilidade de cada um de nós, cada pessoa que espalha uma coisa sem entender por que ela está espalhando, primeiramente, é responsável por aquilo, né? E bem diferente do jornalismo com humor, que vocês fizeram. Aliás, você tem sua cátedra ali de jornalismo e tecnologia, mas na prática deu muita aula, foi de jornalismo e humor, né? Então, o jornalismo é a minha veia, né? É um pilar e tal. Agora, o próprio jornalismo, ele precisa também ter a humildade de entender que ele tem um novo papel agora, né? Porque o jornalismo também, na minha visão, erroneamente, ele fala assim, não, fake news é aquela coisa ali do capeta, eu não tenho nada a ver com isso. Os jornalistas têm muito a ver com fake news, né? O jornalismo, às vezes, produz as suas próprias pérolas, né, falsas, não é isso? E muitas vezes, inclusive, nem reconhecem que eram erros, né? Isso está melhorando bastante, mas nós temos que entender que é todo um ecossistema que não dá para dizer assim, ó, daqui para cá você confia e daqui para cá não dá para confiar. Não é assim, quer dizer, cada veículo hoje tem uma chance grande de construir uma nova credibilidade, principalmente reconhecendo o erro, né? Respondendo a erro, respondendo a questionamento dos seus ouvintes, telespectadores, leitores, né? Eu já vi declarações suas de que o desafio que você mais gosta mesmo é de trabalhar para crianças. Por quê? Porque é o público mais inteligente. É o público mais desafiador. É muito difícil você manter a atenção de uma criança. Porque ela não veio aqui a passeio. A criança é alguém que, quando ela quer ouvir uma história, a história tem que ser boa, entendeu? Nessas séries todas que eu participei, que eu tenho o maior orgulho e gratidão mesmo de ter participado, tanto no Rá-Tim-Bum quanto no Cartoon Network, onde eu fiz 7 séries já para essas crianças agora mais aceleradas e tal. É um desafio imenso você hoje conversar com uma criança. E eu continuo praticando, inclusive, eu gosto muito de fazer isso assim, carne e osso, né? Você encontrar esses micróbios porque muitas delas me olham e não tem nenhuma referência de quem sou eu, nessas de 2 anos, por exemplo. E é tão legal isso, eu ser desafiado a conquistar a atenção, ouvir, tentar contar uma história, sabe? É um aprendizado incrível. Você falou desses trabalhos no Cartoon, tem aquela série de entrevistas. Eu tenho a maior curiosidade, como é que eu fiquei imaginando algo super psicodélico para criar aquelas entrevistas, você entrevistando os personagens de desenho animado. Como é que era aquela produção, Nossa, hein? aquela foi muito desafiadora. Oi, caroço. Oi, Taz. Olá, ó. Eu não acredito, sou eu! Porque é o papo animado, né? Eu entrevistando cartoons, porque aquilo é maluquice, né? Porque sou eu, obviamente, sozinho no estúdio e tendo que ouvir todas aquelas vozes. E foi um desafio de roteiro, porque é uma zona, mas é tudo roteirizado, né? Os caras que aparecem, que gritam, e como tudo é possível num desenho, eu caio num buraco, eles me jogam para cima e para baixo e tal. É tudo roteirizado, mas ao mesmo tempo tem que ser algo muito espontâneo. E fiz isso em Atlanta, né, na sede do Cartoon, que é um canal da maior qualidade e tal,
com uma equipe incrível de animadores. E é por isso que eu gosto, sabe, de fazer programa para criança, porque o desafio é muito grande. Só para encerrar, Marcelo, você é aquela pessoa que olha em algum momento no retrovisor ou só está interessado em olhar ali à frente anos-luz? Eu respeito muito o retrovisor, eu tenho muito cuidado e carinho com o que eu já fiz, mas eu não sou saudosista, mas assim, eu sou 0% saudosista. Eu não tenho saudades do CQC, nem do Rá-Tim-Bum, nem do Papo de Segunda, você entendeu? Nem do Varela. O que a gente faz é uma espécie de aprendizado para você olhar para o que você vai fazer. Tem uma história rápida, Rosiane. A minha avó materna, ela era muito saudosista, portuguesa, Julieta Maria do Vale. Ela brigava comigo porque ela falava assim, na minha época, as goiabas eram mais gostosas. Eu falava, mas assim, a gente estava num sítiozinho que o meu avô tinha, a goiabeira era a mesma. Eu falei, vó, esta goiabeira, ela não sofreu nenhum problema de contaminação, de poluição. A gente está aqui no meio da roça. Esse saudosismo a gente precisa entender que tem a ver com a boca de quem come a goiaba. Eu ficava vendo, é claro que à época a goiaba era melhor porque ela era uma jovem comendo uma goiaba, você entendeu? É isso que eu acho que talvez ela quisesse dizer, entendeu? A gente não pode cair nessa cilada. As goiabas continuam muito saborosas. Marcelo, obrigada por esse bate-papo. Valeu, querida.